Mix, a nutricionista Gabriela Canuto. O assunto é muito comum, mas ainda gera muitas dúvidas, que são as intolerâncias alimentares. Afinal, quando é que aquele desconforto depois de comer é apenas um mal-estar passageiro e quando é que ele pode indicar que o seu organismo realmente não está tolerando determinado alimento? É sobre isso que a gente conversa agora. Seja bem-vinda ao Jornal da Mix, Gabriela. Para começar, vamos trazer aqui, porque a gente já, nos bastidores, já estava tratando aqui das inconsistências intestinais, né? Principalmente nessa hora da manhã. Mas... o Marcos agora riu. Mas qual é a diferença de entender que você tem uma intolerância a determinado alimento e você simplesmente passou ali, teve uma inconsistência, realmente, acho que a palavra é essa, pelo horário, ou por ter tomado uma xícara de café quando acordou, ou simplesmente uma disfunção mesmo intestinal, que pode ser comum, dependendo do que você come. Bom dia. Bom dia, perfeito. Muito obrigada pelo convite. E o que você falou faz sentido, está cada vez mais comum mesmo essas intolerâncias alimentares, né? Hoje estima-se que 65% da população tem algum tipo de intolerância, então é comum mesmo, mas existe a diferenciação realmente do desconforto comum e de uma intolerância. Isso a gente precisa ser investigado, né? Não adianta a gente sentir ali um desconforto, gases, dor abdominal, distensão, e a gente simplesmente tenho intolerância e vou tirar ali o leite, vou tirar o macarrão, vou tirar o glúten. Isso pode até desfalcar mesmo o seu estado nutricional. Então é importante, hoje a gente tem testes clínicos, né, até testes médicos mesmo, como o hidrogênio expirado. Então a gente precisa saber para poder tratar isso aí. E hoje no mercado tem muita solução para quem tem intolerância alimentar. Então é muito importante a gente investigar mesmo. O que é que está levando ao surgimento dos casos? Existem pesquisas nesse sentido? É o fato dos alimentos serem mais processados ao longo do tempo, terem mais conservantes ao longo do tempo? Por que a nossa resistência ao alimento, que sempre foi algo tão natural, hoje está causando tanto problema, doutora? Não, na verdade, isso acontece por causa do aumento de diagnóstico mesmo, por causa da evolução, né, que a gente tem aí nos estudos clínicos, até na história alimentar do paciente, a gente consegue investigar melhor as causas, certo? Intolerância alimentar sempre existiu, claro que com os processados, com os alimentos mais ricos em gorduras, a gente consegue sentir distensões abdominais e dores abdominais mais fortes, que não tem a ver, de certa forma, com a intolerância em si. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Com os alimentos mais processados, mais ricos em gordura, a gente tende a ter, sim, um aumento no desconforto gastrointestinal, mas isso não quer dizer que a gente tenha intolerância. A intolerância, por exemplo, a intolerância à lactose, que ela é mais comum, a gente não... É uma genética, por exemplo, vem da genética, vem da idade, porque aí a gente perde um pouco das nossas enzimas, que é a lactase, por exemplo, que digere a lactose. Uhum. Então, é muito da genética, da idade. A condição natural que Condição o corpo natural do corpo, isso, com o tempo, tem gente que tem geneticamente mais chance de ter intolerâncias, e aí, com o tempo, a nossa enzima lactase vai diminuindo. Ou então, se você tem um problema gastrointestinal mais grave ali, ele pode vir a desenvolver uma intolerância alimentar. Isso tem fator genético? E eu digo isso pelo simples fato de conhecer pessoas que já numa fase, depois dos 40 anos, descobriram que tinham intolerância à lactose e tiveram ali que mudar seus hábitos alimentares de repente. A gente fala muito em intolerância à lactose e ao glúten. Existem também outros tipos de intolerância? Tem São vários. duas perguntas em uma, Gabriela, só para a gente entender, porque as pessoas cada vez mais estão diagnosticando intolerâncias alimentares já numa fase após os 40 anos, após os 30. E o que leva a esse tipo de intolerância? São os hábitos alimentares de maneira geral, o consumo excessivo de produtos ultraprocessados? O que pode levar, ou se é basicamente o fator genético? Isso foi o que a gente acabou de falar. Realmente o fator genético é o principal, certo? É como a gente chama de primário, é o fator genético e a idade. Com o tempo a gente vai sim desenvolvendo essa tolerância à lactose, porque vai diminuindo aí as enzimas do intestino, mas pode vir a acontecer uma doença gastrointestinal e a gente também ter essa intolerância. E sim, existe a intolerância aos outros alimentos, mas
intolerância à lactose, ela realmente é a mais comum. E a intolerância ao glúten também é diferente ali a alergia, né? Porque a gente condiciona muito intolerância à alergia. E intolerância, ela não é uma doença em si, né? Ela tem um tratamento ali conservador, a gente pode consumir uma enzima, mas aí a alergia, ela já envolve o sistema imunológico, já é totalmente diferente, pode ter condições mais graves. Então é por isso que é importante sempre investigar mesmo o que é que a gente realmente tem, ao invés de sair cortando os alimentos e não ter aí uma desnutrição. Qual é a principal característica de alguém que tem intolerância alimentar? É sempre o desarranjo intestinal? Ou tem alguma condição, calafrio, provocar febre, insônia? Tem algum outro sintoma ou sempre é clássico a famosa dor de barriga? Não, nem sempre o paciente, a pessoa, o indivíduo vai ter dor de barriga. Pode ter uma distensão abdominal, né? Ficar com aquela sensação de empachamento, a barriga muito distendida. Pode ter um excesso dos barulhinhos intestinais. Então, o que Opa! Atenção, hein? Barulhinhos intestinais, viu, Kel? Não é os que saem, são os dentro do intestino. Quer dizer que, no caso ali, há uma alteração. Você nota que tem... Aquele barulhinho, ele é um barulho normal, certo? É o famoso peristaltismo intestinal acontecendo. O que a gente conversou um pouquinho antes. É natural. Mas se tiver uma quantidade maior daquele barulho junto aos incômodos intestinais, a distensão, e sim, pode vir a ter diarreia, mas nem todo mundo tem diarreia. Muita gente relata realmente um abdômen distendido e dor abdominal. É muito incômodo, né? Você ter dor abdominal, você ter uma distensão, você ter muitos gases ali. Causa insegurança. Insegurança, né? Você vai trabalhar com a barriga doendo, distendida, cheia de gases. Congestionamento. E até causando diarreia, porque isso atrapalha, sim, realmente o nosso dia a dia, né? Então é importante sempre investigar, procurar um médico, procurar um nutricionista para realmente cuidar da sua alimentação e ver o que é que você pode fazer com essas informações. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer um bate-bola, bate rapidinho de resposta. Um alimento que muita gente considera saudável, mas para quem tem intolerância pode fazer mal. Vamos lá, porque eu tento sempre... você falou bate-bola, eu já tô... desmistificar isso, certo? Para quem tem intolerância, não é para consumir realmente... os alimentos que têm lactose. Né? Mas é o que eu estou dizendo, a indústria hoje, ela tem alimentos que já colocam, já incluem a enzima, entendeu? Então, não é um alimento que realmente vai causar. Hoje nós temos leites e queijos maturados, que diminuem muito essa lactose mesmo, essa intolerância à lactose que a gente tem. Então, assim, tem quem tem solução. Intolerância ao leite... Pode consumir, pode. Os leites sem lactose, eles são leites seguros, tá? Eles não têm nem menos cálcio, nem menos proteína. Eles incluem ali a enzima. Então, o leite já vem como se fosse com a enzima que é digerida ali. O problema é o leite da vaca mesmo? Não, todos os alimentos que tiverem lactose... Eu falo porque a gente hoje tem leite de castanha, leite de amêndoa, leite de tudo. É porque chamam de leite, mas não é leite, é bebida. Bebida, né? Bebida da castanha. Leite realmente não é. Tá vendo, gente, como é? Não é leite, mas é uma bebida. Mas você compra como leite. Leite de castanha, leite de amêndoa. De arroz, leite... Não é, tá? Não é. Pode ser sim uma solução, essas bebidas, mas não é necessário, digamos assim. A gente pode consumir ali o leite sem lactose ou até consumir a enzima quando consumir a lactose. Então, hoje tem no mercado a enzima em cápsula, a lactase em cápsula. Então, assim, vai viajar, quer comer ali um macarrãozinho com queijo, um negócio bem na Itália. Fundir. Aí eu não vou comer... Leva o comprimidinho da lactase e vai dar certo, entendeu? Dá certo. Uma dúvida que eu acho que é muito frequente, porque esse é um assunto muito comum, né? Hoje é quase uma consulta, né? É uma consulta. Você tá fazendo quase uma consulta aí, né? Você tá aqui olhando pra mim como quem diz, vai. Eu sou saudável, então então tá bom. Mas é uma dúvida que pode ser sua também, tá? Deixa de ser assim, essas coisinhas, tá? Mas, Gabriela, muita gente, quando consome o leite especificamente, o glúten já dá aquela sensação de empacho no relato de muitas pessoas. Mas quem consome o leite especificamente em determinadas horas, relata que dá estimula a ação intestinal.
quando e sempre estimula a ação intestinal. Então, quando é que esse sempre é sinal de alerta e quando você realmente tem que dar uma moderada ou buscar um diagnóstico mesmo de intolerância alimentar? E eu pergunto e insisto nisso, porque se confundem muito os sintomas. Tem pessoas que consomem o leite e toda vez tem diarreia. Ou toda vez, com poucos minutos, já dá vontade de ir ao banheiro. Então, quando é que isso passa a não ser normal? Perfeito. Se vier carregado aí, se vier com outros tipos de sintomas, como dores, distensão, isso tem que ser observado, tá? Outra coisa que precisa ser observado é consumir esse leite com o quê? Né? Consumir esse leite puro. Então, o histórico alimentar do paciente, ele é muito importante para esse tipo de diagnóstico, tá? A gente precisa ver se esse leite veio ali com um sanduíche, um hambúrguer, Então, o histórico alimentar é para a gente ver se esse paciente está consumindo muita gordura também, porque o excesso de gordura, ele causa esse desconforto gastrointestinal. Então, será que é o leite puro que ele está consumindo ou é o leite ali com chocolate, com Nescau ou com sucrilhos, o que seja, entendeu? Então, é isso, a importância da avaliação clínica, nesses casos, é muito importante. Às vezes, só uma mudada na alimentação junto do nutricionista, você volta a consumir leite tranquilamente e vê que você não tinha essa intolerância, certo? Diferente do que muita gente fala, o leite não é inflamatório, né? Não é. Para as pessoas que não têm intolerâncias, ele não causa nada em você. Se você tiver uma sensibilidade já ali, você já sente. Então, você precisa procurar realmente o diagnóstico ou o nutricionista. Não dá para sentir dor e deixar para lá, sempre sentindo dor e deixar para lá, sentir dor e deixar para lá. Não pode, entendeu? A gente precisa realmente procurar um diagnóstico tão simples de fazer, é uma coisa tão simples, que o ideal é realmente procurar e ver aí, talvez a gente tira o alimento, tira o leite, observa, depois reintroduz o alimento na dieta, observa de novo. Então, é isso que a gente pode fazer. É simples, entendeu? Às vezes eu tiro... Tudo tem leite, né? Mas ainda muita bem, coisa né? tem leite. Eu não quero interromper a sua consulta, mas só porque de repente vai que tem alguém ouvindo, né? Quando a crise está instalada, o que é que faz para tentar conter? É simplesmente mudar a alimentação totalmente para coisas naturais, tomar água, chá de boldo, o que é que daria jeito, assim? Então, Como eles estão aqui, essa situação deles, assim? Provavelmente a situação deles não foi uma intolerância, né? Deve ter sido algum tipozinho de infecção. Existe essa diferença também da infecção intestinal, que o corpo ele vai tendo ali, por exemplo, diarreias e dores até melhorar, e a intolerância naquele instante, entendeu? Comia lactose, sou intolerante, comia glúten, sou intolerante, fui ao banheiro, eu já fico melhor, entendeu? A não ser que você consuma compulsivamente ali a lactose. Então, o que deve fazer em casos de diarreia por infecção é diferente do que fazer pela intolerância. Então, quem tem uma infecção intestinal, está no momento de infecção intestinal, tem que ver até o seu nível de desidratação, por exemplo. Se você for ali durante 3 vezes ao banheiro, tá se sentindo bem, tem que ir mesmo, tem que deixar sair até melhorar. Mas se você vê que já tá passando para uma infecção mais grave, tá sentindo calafrio, tá vendo que tá desidratado, tá ficando tonto, você tem que ir pro hospital, tem que tomar soro, né? Mas no normal mesmo é realmente se alimentar bem, frutas, verduras, proteína, tentar comer não é uma solução. Não comer não é uma solução. Não, então comer e botar para fora ali o que tá fazendo mal. Existe hoje na internet uma gama de testes que prometem identificar diversos tipos de intolerâncias alimentares. Na internet a gente encontra de tudo, né? Mas até que ponto esses testes são confiáveis? Essa é uma dúvida grande, porque eu já ouvi muita gente comprando, dizendo que comprou e identificou que tinha lactose. Então, esses exames são realmente confiáveis? Até que ponto dá para confiar? O que é que devemos observar se realmente for por esse caminho? O consumidor realmente precisa ter cautela, né? Perfeito.
muita coisa na internet hoje, muita informação na internet, né? Então, até os profissionais da área da saúde, eles ficam um pouco retraídos com tanta informação. A gente tenta passar a informação que tem respaldo científico, né? E foi os que eu falei aqui para você, é o teste, o diagnóstico clínico, a história alimentar do paciente, né? Hidrogênio por expiração. Então, nós temos já hoje o que tem respaldo na literatura e o que funciona. O que a gente vê na internet realmente não tem ali um respaldo científico, né? Não tem estudos suficientes na literatura. Então, eu não aconselho porque realmente é uma perda de tempo, né? A gente podendo ali investigar de forma correta, procurar um profissional, vou pesquisar na internet porque acontece de pesquisar na internet, mas vai ter que uma hora procurar o profissional. Então, vamos poupar tempo e vamos direto para o profissional, né? Pois é, importante você ganhar tempo, se cuidar, ter qualidade de vida, que é disso que a gente está falando, né? Principalmente para que você descubra uma solução para ter essa qualidade de vida ao longo dos anos, né? Agora, o problema é que às vezes acontece a manifestação de intolerância já depois de um tempo. Você, mas eu nunca tive problema, agora passou a ter. Então é isso que ela falou, a sua idade contribui para isso, porque algumas enzimas que antigamente você produzia em massa, agora diminuíram, né? Gabriela Canuto, nutricionista, deu uma aula aqui, salvou aqui a galera, deu uma orientação, o pessoal tá meio abatido, né? Eu não, tô bem. Mas assim, ela veio na hora certa. Olha, não se entrega, no viu? momento que a gente certo. Conhece o seu histórico. Gabriela, boa semana pra você, volte sempre, sucesso na sua gravidez, uma boa hora, tá certo, pra você. Beijão, até a próxima. Muito obrigada. 6h40, o Jornal da Mix volta já, fica com a gente. Jornal Mix da Mix.